E aí, galerinha, tudo ok? Avançando um pouco mais nas nossas discussões sobre dinâmica dos movimentos circulares, nós trouxemos aqui um tópico muito curioso, que é o tópico do pêndulo simples. A gente estuda pêndulo simples lá em movimento harmônico, no curso de oscilações de ondas, é verdade, mas aqui não é a cinemática, é a dinâmica, é a compreensão das forças que atuam no pêndulo. E aí eu coloquei aqui o esqueminha onde o pêndulo ele vai ficar oscilando para lá e para cá, para lá e para cá, em torno de uma posição central. O nosso primeiro passo, então, é identificar as forças que estão atuando. Vamos lá, né? Eu tenho, então, aqui o peso, pronto, Ivan, beleza. Eu tenho a tração nesse ponto, que eu vou chamar de T1, ok. E aí eu prossigo. Eu tenho o peso, isso. Eu tenho a tração nesse outro ponto, que eu vou chamar de T2. Porque, na verdade, Ivan, o que aconteceu? É bom que deixe bem claro, né? O pêndulo, ele estava na sua posição normal. Isso, na sua posição natural. Beleza? Isso. Aí alguém chegou e o elevou de um certo ângulo θ e soltou. E colocou ele para oscilar. E aí ele está oscilando para lá e para cá. E aí eu estou identificando exatamente as forças que estão atuando ao longo desse movimento. Quando ele passar pelo ponto mais baixo da trajetória, eu tenho o peso e eu tenho aqui a tração nesse ponto que é T3. Aí eu prossigo. Peso, isso, e eu tenho a tração aqui que é T4. E por fim, eu tenho o peso e a tração nesse ponto que é T5. Beleza? Aí o nosso entendimento agora é tentar visualizar o seguinte: qual é a força que eu vou decompor? Eu decomponho o peso ou a tração? Espera aí, Ivan disse que a ideia disso aí é aplicar o par de eixos padrão. E no entendimento dos movimentos circulares, é bom que a gente se lembre que o vetor velocidade ele é sempre tangente à curva, ó. Então, no movimento circular, e esse movimento aqui pontilhado é um pedaço do movimento circular, é um semicircular. Então, Ivan, o vetor velocidade, como você está lembrando aqui, ele é tangente, exatamente. Então, eu vou desenhar o primeiro eixo padrão, ó, porque esse primeiro eixo padrão aqui, ó, cara, ele é tangente, exatamente. E se eu fizer isso, esse, então, eu estou chamando a atenção que é o primeiro eixo. O segundo eixo está aqui, vai perpendicular ao primeiro. Exatamente. Olha aí para você ver. E aí eu olho qual é a força que ficou fora do par de eixos padrão. Quando você olhar, você vai ver que essa força é o peso. Pronto, aí você decompõe o peso. Ó, você tem uma componente aqui e você tem outra componente aqui. Beleza? Então é importante que você visualize que nesse tipo de movimento você não decompõe a tração. Olha aí, isso você está decompondo o peso em duas componentes, ok? E aí eu vou destacar um pouco essa discussão aqui, considerando que esse ponto é a extremidade. Pronto, não faça isso, né? Então aqui o que eu vou ter? Eu vou ter a mesma coisa, viu? Mas estou considerando que esse ponto aqui é a extremidade, para você compreender melhor. Peso, tração, isso. Você traçou o par de eixos padrão, foi, não foi? Ó, tracei o primeiro eixo, que era tangente, que é o eixo da velocidade. O segundo eixo perpendicular, eixo 1, eixo 2. A força que ficou fora foi o peso. Foi ela que eu decompus. Isso, Ivan, ó. E aqui está ela. Aqui estão as componentes. Exatamente o que eu fiz aqui, eu reproduzi novamente aqui. Beleza? Para você observar que esse ângulo é o ângulo que o fio forma com o eixo vertical. Então esse ângulo θ, ele está aqui, ó, o ângulo que o fio forma com o eixo vertical. Se você bem olhar a matemática, vai enxergar o seguinte, que esse vetor aqui, ele está cossando o ângulo. Então ele é P cosseno, exatamente. Ô Ivan, esse está do lado, cossando, esse não está. Então esse aqui é o P sem cossar. Perceberam?
Então aí você vai poder afirmar o seguinte, muito interessante essa discussão, que nas extremidades, seja do lado esquerdo, como nós já mostramos, ou seja no lado direito, como mostraremos ainda, nós vamos dizer que a força centrípeta é A para dentro, isso, menos A para fora. Aí a equação é essa, mv ao quadrado sobre r, que é igual. Qual é a força que está para dentro? O centro está aqui, né? Exatamente, ó. O centro está aqui. Qual é a força que está apontada para o centro, para dentro? É a tração. Beleza, né? E quem é que está para fora? Aqui, quem está para dentro é a tração, quem está para fora é essa. Ivan, quem está para dentro é a tração, quem está para fora é o P cosseno. Exatamente. Então, é tração menos P cosseno. Perceberam? Essa seria a minha equação, seria uma espécie de lei geral, mas tem um aspecto interessante. Porque se eu estou considerando extremidade, nas extremidades a velocidade não é zero, ele para. Verdade, ele para poder voltar. Então, se a velocidade é zero, olha o que vai acontecer. Esse termo vai sumir, porque a velocidade é zero. Zero é t menos p cosseno. Jogo para o outro lado, t é igual a p cosseno. Ou seja, nas extremidades do movimento, ó, eu vou poder chegar aqui e cortar a tração com essa daqui, que é o p cosseno. Qual é a única força que vai sobrar? A raiva é essa, que é o P seno. Exatamente. Olha aí. Então você observa que nas extremidades do movimento, a força resultante não é zero. Ela é o P seno. É por isso que não é equilíbrio. O repouso aqui, olha aí, ó, eu digo que é um repouso momentâneo, breve. Exatamente, ó. Ele não está parado para sempre. Ele para e volta. Por isso que não é equilíbrio. A força resultante não é zero. Vindo para cá e fazendo as mesmas discussões, ó, eu sei que aqui eu tenho as componentes do peso, a gente já aprendeu, né? Aqui fica o P cosseno e aqui o P seno. Quando eu cortar, a força resultante também vai ser o P seno. Beleza? Então essas são as discussões que nós fizemos para o movimento do pêndulo dentro de um trecho, indo de uma extremidade a outra. Agora é interessante que, além dessas posições extremas, né, vou apagar aqui, viu, para dar uma aliviada, né, a gente também consiga enxergar o seguinte, Ivan, tem a posição central, verdade, né? E um erro muito comum que o aluno faz, o aluno drogado, maconhado, gente, ele fala assim, ó, nessa posição central, bem aqui, tração é igual ao peso. Não. Se tração fosse igual ao peso, a força resultante seria zero. Ele estaria em equilíbrio. Ou MRU, repouso permanente, não é o caso, ele está num trecho circular, não é? Então, nesse caso aqui, a nossa equação é a mesma. Força para dentro é a tração, menos para fora, que é o peso. Olha aí, ó. Tá. Perceberam? Então ficaria desse jeito, onde, claro, a tração é maior que o peso. A para dentro menos a para fora. A equação da extremidade já foi apresentada e aqui eu estou te apresentando a equação na posição central, ok? Então é interessante o seguinte, que além dessas posições extremas e central, eu queria te chamar a atenção, eu vou apagar aqui, para deixar o nosso desenho mais limpo, não é? E porque é uma discussão muito interessante e não é simples, é bom que se diga, tá? Não é simples. O que acontece, Ivan, com estas forças aqui, ó, nestas posições chamadas de posições intermediárias? Bora ver? Aprendemos, né? Par de eixos padrão, aí a gente decompõe o peso, pronto, ó, olha aí como é que fica. Essa é o P cosseno, isso, e aqui eu tenho o P seno, ok? O que eu quero que você observe é o seguinte, atenção, a tração que está aqui, ó, menos o P cosseno, lembram? É a força centrípeta, que é a para dentro, menos a para fora. Beleza, Ivan? Aí eu vou fazer essa continha. Quando eu fizer
essa que é maior, tá? Menos essa, a resultante vai dar para onde? Mas como assim? Não entendi não. Porque você tem o fio, aqui está o corpo, né? Aqui tem a tração e aqui, sentido contrário para fora, você tem o P cosseno. São dois vetores em sentido contrário que você vai subtrair. Um menos o outro. Verdade. Esse é maior, claro, porque ele está para dentro. Então, quando você fizer o resultante disso, vai dar algo assim, que é T menos P cosseno. Exatamente, ó. Então, o que eu quero que você enxergue, que você observe, é que se eu fizer T menos P cosseno, ó, vou apagar aqui, e isso, e aí vai ficar como? Pronto, ó. Aí vai ficar algo assim, ó. O peso eu já apago, tá? Ele já deu lugar às componentes, e isso ficou com uma forcinha assim. Essa forcinha é centrípeta, que é T menos P cosseno. Beleza. E aí, se você bem olhar, ó, esses dois vetores formam 90 graus. Aí a força resultante agora, ela tá assim, ó, desse jeito. Essa é a ideia. Isso é muito legal e não é simples, né? Mas, eu posso fazer o mesmo raciocínio do lado de cá, pode, né? Então nós vimos, ó, que o peso ele dá lugar a esse P daqui, cosseno, e esse P seno. Pronto, ó, deixa eu colocar aqui, para a gente treinar mesmo, certo? P cosseno e aqui o P seno. Feito isso, o peso desaparece, eu trabalho com as componentes. Maravilha. Então eu vou fazer T menos P cosseno. Pronto, faz isso. Quando eu fizer, o resultado vai dar apontado para o centro, né? E isso, ó. Então aqui eu vou ter o vetor resultante, esse pedacinho aqui, ó, que é T menos P cosseno. Isso, do mesmo jeito que eu mostrei aqui para você. Aí a resultante desses vetores, ó, vai ficar algo assim. Percebeu? Olha aí. Então, resumidamente, eu posso agora apresentar o seguinte. Nesse tipo de movimento, qual seria a força resultante em todas essas posições que eu descrevi? Vou levantar para fazer isso, não dá? Ah, tranquilamente, ó. Em todas essas posições que a gente construiu, que nós descrevemos, ó, como é que ficaria o vetor força resultante? Ó, pronto, vamos fazer essa discussão? Bora ver? Eu faço o seguinte, Ivan, aqui, nessa posição, a gente viu que é assim, é o P seno. Aqui também, e isso ó, é tangente, é o P seno. Nas posições intermediárias fica assim, e isso, e no meio fica apontado para o centro. Então, este aqui seria o diagrama da força resultante. Olha aí, ó, a força vem assim, ó. Tchan, 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 tchan e tchum. Gente, que massa é. Ela volta, e faz isso, ó. Ivan, ser força resultante não é uma coisa fácil, próxima encarnação não é uma coisa que eu não quero ser, é força resultante. É isso aí. E também da aceleração, né, gente? Afinal de contas, a força resultante, ela está casada com a aceleração. Então, eu apresentei esse diagrama aqui, mas ele poderia ser o diagrama também da aceleração. Perceberam? Então, tá aí as nossas discussões envolvendo pêndulo simples, que realmente são muito legais e não é, repito, uma discussão muito simples. Ok? Então, beleza. Abraços.